E aí, pessoal, tudo certo? Essa é a nossa quarta e última aula da série Aprendendo Xadrez, da Esquadra de Caíssa. E finalmente agora nós vamos aprender sobre os lances especiais, que incluem o roque, o en passant e a coroação. Vamos lá. Bem, pessoal, nós vamos começar agora com o primeiro dos lances especiais, que é a coroação, tá certo? Como vocês já viram na primeira aula, o peão só pode seguir em frente, tá? Tanto para o branco quanto para o preto. Mas o que acontece quando ele chega nessa última casa? Bem, quando ele chega na última fileira, no caso das brancas a oitava fileira, no caso das pretas a primeira fileira, ele tem um lance especial que é a coroação, no caso do peão, tá? Ele, quando chega aqui, ele pode se transformar numa dama, numa torre, num bispo ou num cavalo, tá certo? Mas, assim, ele só pode se transformar numa dessas quatro peças se for da sua cor, tá? No caso, o peão branco só pode se transformar numa dama branca, numa torre branca, num bispo branco ou num cavalo branco. E o mesmo vale para o peão preto, tá certo? Vamos seguir aqui com esse exemplo para mostrar para vocês. Os peões seguem o seu movimento normal, tá? No último movimento, ele pode transformar qualquer uma dessas quatro peças, tá certo? No caso aqui, uma dama. No caso aqui, uma dama também, tá certo? Vamos prosseguir agora para o segundo dos lances especiais, que é o roque, tá certo? O roque é o único lance do xadrez que permite você movimentar duas peças ao mesmo tempo. Mas quais são essas duas peças? São o rei e uma das torres, tá? Um dos requisitos para o roque é que nem o rei e nem a torre que você pretende fazer o roque tenham se movimentado, tá? Nesse exemplo inicial aqui eu removi as outras peças só para mostrar para vocês o roque, tá? O roque curto ele é para a ala do rei. A ala do rei é essa aqui onde o rei está na posição inicial, tá certo? Esta é a ala do rei. E o roque longo é na ala da dama, que é esse quadrado maior aqui, tá certo? Essas são as duas alas. A ala do rei, que é o do lado do rei, e a ala da dama, que é o do lado da dama, tá? E o roque curto é, como ele fala, pro lado onde a torre está mais próxima, tá? E o roque longo é pro lado onde a torre está mais distante, no caso a ala da dama, tá certo? Vou mostrar para vocês agora alguns exemplos aqui de onde não é possível realizar o roque, tá certo? Eu vou limpar esse peão, esse peão, esse peão, esse peão. Vamos colocar aqui, por exemplo, a torre aqui e selecionar a análise, tá certo? Nesse caso, não é possível o branco realizar o roque na ala da dama, porque a torre está impedindo, tá certo? O rei de chegar na casa final dele. O roque, para poder ser realizado, ele precisa que as casas que ele vai passar não estejam atacadas pelo oponente, tá certo? Nesse caso aqui, D1 e C1 precisariam estar livres, mas no caso a torre está atacando a casa final de C1. Se a gente tivesse um bispo aqui, deixa eu voltar na análise, se eu colocasse a torre para cá e um bispo aqui, um bispo negro, continua não sendo possível fazer o roque, tá certo? Porque o bispo está protegendo a casa de D1. Nesse caso, o rei não pode passar para uma casa que está atacada, certo? Se o rei estivesse em xeque, deixa eu adaptar esse exemplo mais uma vez. No caso do rei em xeque, o rei também não pode rocar. E ele não pode rocar nem para a ala do rei nesse caso, tá certo? Porque o rei em xeque é considerado ilegal fazer o roque, tá certo? Nesse caso aqui, se a gente clicar, só vai aparecer movimentar o rei, mas não fazer o roque. Mas se nesse caso a gente tivesse não um cheque e nem cobrindo essas casas onde o rei vai passar, mas um ataque, por exemplo, em B1, que é onde o rei não vai atacar. No caso já tem a torre atacando, vou colocar o bispo atacando em A1 e a torre atacando em B1, tá certo? E vamos analisar. Nesse caso, tá? Apesar da torre estar atacada e a casa de B1 estar atacada, o rei não passa por nenhuma dessas duas casas. Nesse caso, é possível sim fazer o roque, tá certo? O pré-requisito é o rei não estar em xeque e nem as casas por onde ele vai passar estejam atacadas, tá certo? E também, claro, a torre não ter se movimentado. Bem, pessoal, nesse caso aqui, ó, onde a torre já movimentou, mesmo se eu jogasse ela para a casa inicial de novo, de um lance qualquer aqui, eu não consigo mais fazer roque.
tá certo? Porque a torre já movimentou. Só consigo fazer rock curto aqui, onde a torre não movimentou ainda e nem o rei movimentou. Se nesse caso aqui, por algum motivo, eu movimentasse meu rei e voltasse para a casa inicial, eu já não consigo fazer o rock, no caso, para nenhum dos lados, tá certo? Opa. Voltei. Se eu jogo aqui um H3, jogo um lance em G4, volto em um F4, eu não consigo mais fazer rock para nenhum dos lados, tá certo? Bem, pessoal, vamos seguir agora para o último dos lances especiais, que é o en passant. O en passant, ele chega a confundir alguns iniciantes, mas na verdade ele é bem simples de entender, tá certo? O pré-requisito é que o seu peão, no caso se você for branco, esteja na quinta fileira, tá? Opa, na quinta fileira, ou no caso das negras, esteja na quarta fileira. Quando eu digo quarta fileira aqui, é a quinta a partir dele. Vou mostrar aqui para vocês como é que fica, invertendo o tabuleiro, tá? Ó, quando eu digo quarta fileira, pro preto é a quinta, tá certo? Só para exemplificar. E o peão do oponente, no caso aqui das negras aqui, ele teria que estar na sétima fileira, na casa inicial. No caso da branca, teria que estar na segunda fileira. E o que acontece no en passant? Bem, como vocês sabem, o peão ele só pode capturar uma casa na diagonal dele, tá certo? E para frente, sempre. Mas no en passant, ele consegue capturar uma peça que não está nessas casas aqui, tá? E obrigatoriamente é o peão. Quando o peão está na casa inicial, ele avança duas casas, tá? Deixa eu dar um lance aqui só para exemplificar. Quando ele avança duas casas, é possível capturar esse peão, que está do lado do peão, onde ele não pode atacar, aqui. Tipo, o peão captura como se ele estivesse nessa casa, tá certo? É um dos poucos lances do xadrez, na verdade, o único lance do xadrez, que você captura uma peça que não está na casa final, tá certo? Vou mostrar aqui no caso das pretas também. Capturei em passant, dá um lance pro preto, e agora eu vou avançar o peão branco. Quando avança o peão branco, tanto o peão de A quanto o peão de B podem capturar em passant. Tá vendo? Pronto, isso aqui é uma captura em passant. E, gente, mais um detalhe, tá? O peão que vai ser capturado, ele tem que estar na coluna adjacente do peão. O que é uma coluna adjacente? É que está imediatamente ao lado do peão, tá? No caso do GF, a coluna E e a coluna G. Se a gente tivesse aqui, a título de curiosidade, um peão, por exemplo, na coluna D, tá? E vou colocar em análise. Vou dar um lance aqui rapidinho. Se eu avançar esse peão, eu não posso capturar ele em passant, tá? Não posso fazer isso aqui, porque o peão não está na coluna adjacente, ele está numa coluna com uma coluna de distância, ou seja, não é uma das colunas adjacentes, tá certo? Bem, pessoal, por enquanto é isso, tá certo? Essa foi a nossa última aula sobre aprender xadrez na esquadra de Caíssa. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente por e-mail, redes sociais, ou até mesmo nos comentários aqui do YouTube, tá certo? E não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e nos anteriores da série, tá certo? Curtir e, na verdade, se inscrever no nosso canal, tá? E ativar o sininho para receber as notificações, tá certo? Muito obrigado, galera, e até a próxima.